Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de hoje, da unidade 3, página 7.3, termos essenciais da oração. Quem são esses termos essenciais da oração? É o sujeito e o predicado. Sujeito é o termo da oração sobre o qual se faz uma declaração. A pobre cigarra procurou abrigo em um galinho seco. Quando eu não sei identificar quem é o sujeito, eu faço a pergunta ao verbo quem ou o que. Quem procurou abrigo em um galinho seco? A pobre cigarra. Então, o meu sujeito é a pobre cigarra. Predicado é o termo da oração que informa alguma coisa sobre o sujeito. Aquele inverno estava rigorosíssimo. O que estava rigorosíssimo? Aquele inverno. Então, eu tenho aqui o meu sujeito. Estava rigorosíssimo, eu tenho o meu predicado, que ele fala o quê? Sobre o meu sujeito, aquele inverno. O núcleo do sujeito. A principal palavra do sujeito recebe o nome de núcleo do sujeito. Ele respondeu a pergunta depois de um acesso de tosse. Quem respondeu? Ele é o meu sujeito. Então, ele vai ser o núcleo do meu sujeito. Eu só tenho um núcleo porque eu tenho um único sujeito nessa oração. Respondeu a pergunta depois de um acesso de tosse é o meu predicado. Ana Maria e suas amigas foram ao cinema no shopping. Ana Maria e suas amigas será o meu sujeito. Se eu não sei quem é o sujeito, faça a pergunta e ao verbo. Quem foram ao cinema no shopping? Ana Maria e suas amigas. Agora eu encontro aí dois sujeitos, Ana Maria e amigas. Então, se eu tenho dois sujeitos nessa oração, eu tenho o núcleo dele. E o núcleo será Ana Maria e amigas. Agora vamos ver um pouquinho sobre os tipos de sujeito. Eu tenho o sujeito simples, eu tenho o sujeito composto, eu tenho o sujeito oculto, também conhecido como desinencial ou implícito, e tenho o sujeito indeterminado. O sujeito determinado simples é quando o sujeito apresenta um só núcleo. Na frasezinha, a professora ensinava os alunos. Então, quem ensinava os alunos? A professora. Quem é o meu sujeito? A professora. Eu tenho mais alguma pessoa nessa minha oração? Não, só tenho um único sujeito. Então, eu tenho um sujeito simples. Sujeito composto, quando o sujeito apresenta dois ou mais núcleos. A cigarra e a formiga são personagens de uma fábula. Quem são personagens de uma fábula? A cigarra e a formiga. Eu tenho dois núcleos, eu tenho dois sujeitos, então eu tenho um sujeito composto. Sujeito oculto, desinencial ou elíptico. É quando o sujeito não está claramente expresso, mas pode ser identificado pela terminação do verbo. Então, no exemplozinho, reformulamos a redação da prova. Então, quem reformulou essa redação da prova? Foram nós, reformulamos a redação da prova. Eu consigo identificar o meu sujeito pela terminação do meu verbo. Então, eu tenho um sujeito oculto. Já diferente do sujeito indeterminado, que o sujeito indeterminado, ele não está expresso na oração e não pode ser identificado pela terminação do verbo. Para que uma oração tenha sujeito indeterminado, é preciso que o verbo esteja na terceira pessoa do plural e em qualquer tempo e não haja nenhum sujeito claro na oração. Falaram muito bem de você. Eu não sei quem falou muito bem. Se eu não consigo identificar e o meu verbo vai estar na terceira pessoa do plural, eu tenho o quê? Um sujeito indeterminado. O sujeito também, ele pode aparecer na ordem direta e na ordem indireta. Coloquei aqui a abreviação sujeito, verbo e o seu complemento, é o sistema SVC. Então, o sistema SVC é o sistema em que existe na ordem direta. A raposa e as uvas e o lobo e o cordeiro são fábulas. O que são fábulas? A raposa, as uvas, o lobo e o cordeiro. Então, esse aí é o meu sujeito composto, pois eu tenho mais de um núcleo, que o núcleo será raposa, uvas, lobo e cordeiro.
Agora, na ordem direta, o meu sujeito ele não vem nesse sistema SVC. Ele pode vir o quê? O verbo antes, o sujeito no meio ou o sujeito no final. Como no exemplozinho abaixo. Fugiram do canil meus 3 cães de raça. Comecei com o verbo. Quem fugiu do canil? Meus 3 cães de raça. A minha frase ela está na ordem indireta. Se eu transformá-la para a ordem direta, a frase correta vai ficar: meus 3 cães de raça fugiram do canil. Quem é o núcleo do meu sujeito? É 3 cães de raça. É um sujeito simples. Lembre, sistema SVC é o sistema usado na nomenclatura do Brasil. Sujeito, verbo e seu complemento. Na ordem direta, esse sistemazinho vai estar ao inverso. E para vocês praticarem um pouquinho, vai ter o exercício no livro na página 79, 84, 85 e 86. Façam esse exercício que no próximo vídeo iremos fazer a correção dele, tá bom? Bom estudo, grande beijo para todos.